A ilusão do eu. Quem é você, quando ninguém está olhando? É uma pergunta simples, mas como um espelho d'água, ela reflete mais do que apenas a superfície. Porque a maior parte do que chamamos de eu é, na verdade, o papel que representamos diante dos outros. Um nome, uma profissão, uma personalidade cuidadosamente construída como uma máscara. Mas o curioso é que, mesmo quando estamos sozinhos, continuamos a atuar. Você já percebeu isso? Mesmo em silêncio, ainda ouvimos uma voz dentro da cabeça. Uma narração constante, tagarelando, julgando, planejando, lembrando. E essa voz, curiosamente, se autodenomina eu. Mas, quem está ouvindo essa voz? Quem observa esse fluxo interno? Há algo além dela, uma consciência mais ampla, silenciosa, atenta, que simplesmente está ali, testemunhando tudo. A maioria de nós vive como se fossemos uma pequena entidade dentro da cabeça, separada do mundo, controlando o corpo como um motorista de carro. Mas isso, meu amigo, é uma ilusão. E é essa ilusão que nos aprisiona. Você não é um eu solitário, encarnado numa casca de carne, lançado num mundo hostil. Você é este universo consciente de si mesmo. Você é o jogo que o todo está jogando consigo mesmo, por pura alegria de experimentar. Mas então, por que acreditamos tanto nessa ideia do eu separado? Desde pequenos, nos ensinam a nos ver como objetos entre outros objetos. O bebê não nasce acreditando ser um eu. Ele simplesmente é, respira, chora, sente, reage. Mas pouco a pouco, é ensinado a se ver como uma coisa. Um nome. Um corpo. Um CPF. Uma nacionalidade. E com isso, surge a noção de separação, eu e os outros. Eu e o mundo. Eu e Deus. Mas a separação é só um jogo de linguagem. Você não respira, você é respirado. Você não pensa, os pensamentos acontecem. Você não vive, a vida está acontecendo como você. Você já viu um oceano tentando se separar das suas ondas? Ou uma árvore dizendo estas folhas não sou eu? Claro que não. E ainda assim, nós, pequenas expressões do todo, insistimos em nos ver como partes desconectadas. Mas a verdade, se você se permitir sentir, é que não há um eu observando o mundo. Você é o mundo, observando a si mesmo de um ponto específico, por um breve instante. Assim como o olho não pode se ver, o eu que você pensa ser jamais poderá se agarrar a si mesmo. Ele é como uma miragem, sempre à frente, mas nunca real. Então, o que acontece quando você começa a perceber a verdadeira natureza daquilo que chamamos de eu? O que ocorre quando a ilusão da separação se dissolve, como uma nuvem que se desfaz ao toque do vento? Você se liberta. Liberta-se das amarras do ego, da luta constante para defender um eu fictício, frágil e limitado. Mas isso não significa que você se perde no caos do mundo. Muito pelo contrário. Ao compreender que não há um eu separado, você começa a experimentar a vida com uma liberdade profunda e uma aceitação natural. Imagine que você está sentado à beira de um rio, olhando a água fluir. Cada gota que passa é uma manifestação única, mas a água em si é a mesma. O eu que você pensa ser, e as outras pessoas que você vê ao seu redor, são apenas gotas dessa água. Momentos da mesma corrente. A única diferença é que, por um tempo, você se identificou com uma gota, com uma forma temporária. Agora, ao perceber o todo, você se dissolve nessa água e sente o fluxo da vida sem resistência. A verdadeira liberdade não está em controlar ou lutar contra a vida, mas em permitir-se fluir com ela. Em vez de lutar contra a correnteza, você se torna a própria correnteza. E quando isso acontece, você percebe que tudo o que você pensou ser importante, status, possessões, título, imagem, começa a perder seu poder sobre você. Porque você, finalmente, entendeu o que é real. E o que é real, meu amigo, é o universo em constante transformação. Não há um eu que cria ou controla isso. O eu que você pensava ser é apenas uma parte desse grande todo, vivendo uma experiência efêmera.
Mas existe algo dentro de você, mais profundo do que qualquer pensamento ou emoção, que está em comunhão com a totalidade da existência. Isso é o você essencial, o você verdadeiro, que não tem forma, nome ou limite. Esse você está em paz, está em equilíbrio, está em harmonia com o que é. E quando você se identifica com isso, e não com o eu que cria a ilusão da separação, tudo no mundo se torna claro. Neste momento, você não é mais o ator tentando interpretar um papel. Você é a cena. Você é a plateia. Você é o palco. E, por fim, você percebe que nunca esteve separado. Quando você entende que o eu é uma ilusão, você para de buscar a felicidade fora. Ela sempre esteve em você, fluindo como o rio. Basta parar de lutar contra a corrente. Então, pergunto a você novamente: quem é você, quando ninguém está olhando? O que restaria se você parasse de lutar para se defender, se você se entregasse ao fluxo da vida, sem medo de perder o controle? Você já sabe a resposta, mas só pode senti-la ao deixar de ser observador e se tornar a própria observação. E assim, você se dissolve na paz. Você se dissolve no todo. E, paradoxalmente, você se encontra mais profundamente em si mesmo do que jamais esteve.